Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or you translate. Pundarikaksha, come translate. Are simultaneously, I know. Nothing. 50% they are not listening or not understanding. Huh? This is true or wrong? Huh? So, first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my Grupad Padma, Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimanda Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimanda Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimanda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Shri Prabhupada, Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimanda Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimanda Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente também ofereço minhas humildes e respeitosas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimanda Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui presentes. So continue, I also discuss about bhajan or hasya. Então vamos continuar nossa discussão sobre o Shri Bhajan Rahasya. The confidential serve to divine Lord Radha and Krishna. Então, que descreve esse serviço confidencial prestado ao casal divino Shri Radha Krishna. In this context, I also explain bhajan or rahasya. E eu também expliquei o significado de Bhajan e Rahasya. Rahasya means secret. Então, Rahasya significa segredo. Sila Arjika. Apana bhajana katha na kahibe jatha tatha. Natam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika also explained. Apana bhajana katha na kahibe jatha tatha. Never to speak own bhajan katha to everywhere. Então, Shri Narottam Das Thakur explica no Shri Prema Bhakti Chandrika que não devemos falar sobre o nosso bhajan por qualquer canto. So which katha I will speak? Mas que katha então? Sobre o que vamos falar? Fala. Fala. Are sadhana katha. Bhajan katha. Don't tell to everybody your bhajan katha. But you have to tell to everybody which katha? Sadhana katha. Então não sai por aí falando bhajan katha, não fale sobre o seu bhajan por aí para qualquer um. Fale sobre sadhana. Sadhana katha pode ser falado. Bhajan and sadhana not same thing. Bhajan e sadhana não são a mesma coisa. Bhajan means, what is the meaning of bhajan? Qual o significado de bhajan? Who knows? Hey. Yesterday did you not listen? Você não ouviu ontem? Who listen? Quem ouviu ontem? Quem pode explicar? Fala. Oi. Toruni, fala. Taruni, fala. I was writing, but this word I didn't. Just to write bhajan. Bhajan and sadhan completely what? Difference, not same.
Então, bhajan e sadhana são completamente diferentes. Maharaj, Mata did that one. She's raising her hand. Hã? Fala. Bhajana é quando o coração do sadhaka fica completamente limpo de todos os anartas e ele alcança a sua cidadela, a sua natureza constitucional e então ele presta serviço ao casal divino. Bah, nice. Hã? Guru mercy. Or sadhan? E sadhana? What is the meaning of sadhan? Qual o significado de sadhana? É a prática da consciência consciente. Yeah? Sem practice through the senses. Fala, pakte. No, the process to clean the anarthas. Raghunandan, fala. Spiritual practice. Huh? Spiritual practice. Spiritual practice. Conditioned soul, Baddha jivas. And practice with his material senses. A alma condicionada pratica através de seus sentidos materiais. And that means with his limbs and body practice and how to remove all kinds of anarthas from his heart and simultaneously how to receive on the sprinkle mercy of Krishna's Nitya Siddha Parikasha. Isso quer dizer que a alma condicionada pratica através desse corpo material e dos membros desse corpo, tentando limpar o coração, remover os anartas e ao mesmo tempo implorando para receber uma gotinha de misericórdia dos Nitya Siddha Parikas. That means sadhana bhakti two activities. Isso quer dizer que Sadhana Bhakti é constituído de duas atividades. What are the two activities? Follow. Quais são as duas Radha atividades? Syama Sundara. Radha Syama Sundara. Viri e Nisheda. Regulations and conditions. Sadhana bhakti. What are the two kinds of activities sadhana bhakti? Clean all the anarthas from your heart and receive one sprinkle mercy of the... Very simple. Huh? Então, de forma simples, essas duas coisas: limpar o coração e receber a misericórdia dos Nitya Siddha Parikas. Sometimes just giving it as like washing machine. Huh? If you all your dirty clothes put in the washing machine. Washing machine, what is the duty? Clean all the dirty. Huh? Huh? And spinning. And again sometimes you opposite way. Huh? Spinning or not? Huh? Then vomiting, bad. Huh? You see or not? Huh? All the spinning this way. Eh? Then opposite way, spinning. Then after what are they doing? You have seen or not? If you have washing machine, then or that water. Clean. Then again taking water, again and again. The system is very nice, scientific way they also did it. Again 2 times, 3 times, and how many times? Many times. 10 times maybe, I don't know. They are written in there. Spinning and clean all the dirt. Maila. Maila, understand? That. So, just I give you an example. Fala. Então, a máquina de lavar é um exemplo que eu dou. A gente bota uma pilha de roupa suja dentro da máquina, e a máquina gira para um lado, depois gira para o outro, depois vomita toda a sujeira. Então, a gente está explicando como isso é científico, né? Ela gira tantas vezes para um lado, tantas vezes para o outro e limpa a roupa muito belamente. So just I was saying sadhana bhakti, there are 2 activities of sadhana bhakti. Então, em Sadhana Bhakti há 2 atividades. How to remove all kinds of anarthas in the heart of sadhakas. Primeiramente, como remover todos os anartas do nosso coração. And simultaneously,
how to receive on the sprinkle E ao mesmo mood tempo, of the Brajavasi. como receber a misericórdia, né, e assim o humor dos Brajavasis. So for this, the definition of sadhana bhakti, what is the definition of sadhana bhakti? Por isso há uma definição de Sadhana Bhakti. Quem sabe a definição de Sadhana Bhakti? Hola. Oi, hola. Kriti Satya Pravesatya Sa sadhana vidha Satrapita nitya siddhasya Pavasya prakattam. Kriti You look baby, not. What is the meaning? Qual o significado? Hola, Vrindavan Chandra. Vrindavan Chandra. Are you learn these shlokas? Understand? Shut up. Learn. Sadhana bhajan means this. Sadhana Bhakti também faz parte de aprender. Kriti Shraddha Bhavit Shraddha Sasana Vidha Nitya Siddhasya Bhavasya Prakattam Hridi Shadrate. Hola, oi. You slok, you do. Kriti Sadhya Bhave Sadhya Nasadana Vidha Nitya Siddhasya Bhavasya Prakanti Prakanti. Prakyatam Hridi Sadhana Sadhyata. Taruni Phala, what is English? Hey. Kritisada Bhavesada Bhavatna Sadhana Vidani Siddhasa Bhavasa Prakatam Hridi Sadyate. Because you speak very quickly, maybe some mistake. Right? You speak slowly, then you understand yourself and everybody can understand. What is the meaning? Follow. O significado desse verso é o seguinte: o que é a definição de Sadhana Bhakti? É quando a gente usa o nosso corpo, nossa mente, nosso corpo inteiro, todas as partes do nosso corpo, para fazer um serviço para poder alcançar Bhava Bhakti. Tudo que a gente faz com o nosso corpo, mente, palavras, cada parte do nosso corpo, para poder alcançar Bhava Bhakti, isso é Sadhana Bhakti. Okay, so sadhana bhaktis, there are two activities of sadhana bhakti, Então há duas atividades em Sadhana Bhakti. two functions. Duas funções. And first, how to remove all kinds of anarthas from our heart, and simultaneously how to receive and sprinkle mood of the eternal state of Krishna. Primeiramente, Nitya Parikar Bhav. então, primeiramente, a primeira função é como remover anatas, como limpar nosso coração. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, a gente está implorando para receber uma gotinha do humor dos Brajavasis Nitya Parikar. For this regard, Srila Rupa Goswami Pad, in Bhakti Rasamrita Sindhu, quoted this verse, Adu Shraddha Tato Sadhu Sangha Bhajana Kriya Anartha Nivritti Nishtha Ruchi Asakti Bhav and Prem. This is a sequence. Então, por isso, Srila Rupa Goswami descreve no Shri Bhakti Rasamrita Sindhu essa sequência, né? Começando com Shraddha e indo até Prem. Shraddha, Sadhu Sangha, Nishtha, Sadhu Sangha. Bhajana Kriya, Anartha Nivritti. You are a very scholar person, why you forget? Mind disturb. Yes. Yes. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav and Prem. This sequence. So now coming this is Shraddha to Asakti, that is called Sadhana Bhakti. Então, essa sequência chegando até a Sakti é Sadhana Bhakti. Shraddha to Asakti. De Shraddha até a Sakti é That means Sadhana Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthati, Nishtha, Ruchi, Asakti, 7 stage. First to 7. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthamritti,
Nishtha, Ruchi, Asakti. So all these stages, that is called sadhan bhakti. Então esses estágios, começando a enxerada, passando por sadhu sangha, depois anatanavidi, bhajan kriya, nishta, ruchi, asakti, esses 7 estágios são sadhan bhakti. Then that is called bhava bhakti kana. E depois disso é que a gente adentra bhava bhakti. When sadhak heart will be neat and clean as like crystal. Quando o nosso coração estiver limpo e aseado como um cristal. Completely neat and clean. Completamente limpo. And that time on the platform of Sandhini, then Sambit and Hladini will manifest there. E aí, nessa ocasião, na plataforma de Sandhini, Samvit e Hladini vão se manifestar ali. And Sandhini means existence, platform. Então, Sandhini, significado é existência, a plataforma, a fundação. Understand? Entendem? Sitting place. É um local onde a gente se senta. Krishna no caso. And that is who is the presiding deity of Sandhini? Qual é a deidade que preside Sandhini? Baladev Prabhu. Baladev Prabhu. That is called Akhanda Guru Tattva. Baladev Prabhu. Akhanda Guru Tattva, Baladev Prabhu. Undivided Guru Tattva, Baladev Prabhu. O princípio indivisível de Guru Tattva, Because Baladev Prabhu is non-different from Krishna. Ele é não diferente de Krishna. Same Krishna, he manifests in the form of Baladev Prabhu. O mesmo Krishna se manifestou na forma de Baladev Prabhu. And he is acting the role of Guru. E assim ele assume o papel de Guru. Guru's duty is what? Qual o dever de Guru? Guru's duty, how to clean all the anarthas, unwanted things, from the heart of his followers. O Guru então deve limpar todos os anartas dos corações de seus seguidores. Understand? These are the things. So Baladev Prabhu, this is the duty. How to make the platform in the heart of the jivas. Então Baladev Prabhu, Gurudev, esse é o dever deles. Como preparar o coração das divas, fazer essa fundação, essa plataforma. How Gurudev? Clean the heart of his followers. Como Gurudeva limpa o coração de seus seguidores? Without listen Harikatha, any method, your heart will be not neat and clean. Então, sem ouvir Harikatha, não há nenhum outro método para que seu coração se limpe. Não há outro método além de Harikatha. Because Harikatha is non-different from Sri Hari. Harikatha é não diferente de Sri Hari. Fala, slok. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Savigraha Purna Sudhani Tayato Vinatad Nama Sinnatang Sakatha Krishna. Fala, slok. Chinata Sakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hridantasto Yabhadrani Vidunati Suhit Satam Nashta Prayas. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavato Tumai Shloki Bhagavati Bhagavatam Sloke Naistiki Bhakti. Fala, português. Nice boy. I don't remember completely. You did not remember? Because I told you a nice boy, so you forget. When I glorified to you. Another problem. Who knows? Fala. As glorificações do Harikatha do Senhor Supremo são muito auspiciosas, são um néctar, um elixir, tanto para o coração quanto para os nossos ouvidos. E aí, o que acontece é que se a gente ouve Harikatha, todos os nossos pecados, atividades pecaminosas, coisas ruins, todas serão destruídas. E aí a gente deve todo dia sempre servir o Bhagavad Gita, ou seja, 2 tipos de Bhagavad, o devoto e o Senhor Supremo. O chamado Bhagavad e o devoto também. A gente sempre tem que ouvir Harikatha
sobre o Bhagavatam, também dos devotos puros, e se a gente fizer isso, com certeza, a gente vai obter Uttama Bhakti, a Bhakti pura, se a gente ouvir Harikatha. Porque Krishna ele vai entrar pelos nossos ouvidos através do coração. Desculpa, Krishna vai entrar no nosso coração através dos nossos ouvidos quando a gente ouve Harikatha, porque o Harikatha não é diferente de Krishna. Aí Gurudeva fala Harikatha, Krishna está vindo pelo Harikatha e aí ele entra no nosso coração. E aí ele vê que o nosso coração está sujo, né? E aí Krishna ele vai fazer o que? Ele vai limpar o seu coração e ele vai sentar no seu coração. Que nem porque Suhrit Satam, porque Krishna ele é amigo de Gurudeva, certo? Então o Krishna é amigo de Gurudeva, a gente está ouvindo o Harikatha de Gurudeva, Krishna vai pensar, olha, é amigo do meu amigo. Então Krishna assim também ele vai encarar a gente como amigo. Que nem quando você vai, um amigo vai na sua casa pode estar uma bagunça. O seu amigo não vai falar, ó, limpa esse sofá aí para eu sentar, tira essa bagunça, abre um espaço. Não, o seu amigo ele mesmo vai abrir um cantinho ali e vai sentar tranquilamente, porque ele é seu amigo. Então, da mesma forma, a gente está ouvindo o Harikatha de Gurudeva, Krishna sendo amigo de Gurudeva, ele pensa, olha, ele está ouvindo o Harikatha do meu grande, né? Ele está ouvindo o Harikatha do meu, né? De Gurudeva que é, né? Enfim, ele pensa assim, aí Krishna pensa, amigo do meu amigo, então ele também é meu amigo. Então, Krishna, através do Harikatha, entra no nosso coração, vê que tá uma bagunça, uma sujeirada, mas Krishna faz o que? Ele vai limpar o nosso coração e vai sentar lá. Se a gente ouvir Harikatha, Krishna vai sentar no nosso coração. Jai Gurudev. So, just every Sandhini Shakti, Udhishtatri Devata, that is called Baladev Prabhu. Então, a Adhisthatri Devata de Sandhini Shakti é Baladev Prabhu. You understand Sandhini Shakti? Udhishtatri Devata? The presiding deity of Sandhini Shakti. Então, essa entidade que preside Sandhini Shakti é Shri Baladev Prabhu. Then, heart will be neat and clean. Então, quando o nosso coração estiver limpo e asseado, then Sambit and Radhini manifested. Sambit means that is called transcendental knowledge, Prakita Gyan will come. Então, nessa ocasião, com Sandhini Shakti presente ali, essas duas outras funções do Senhor, Samvit e Ladini, vão se manifestar. Primeiramente, Samvit, que significa conhecimento transcendental. So, Krishna is himself, the presiding deity of Sambit and transcendental knowledge. Então, o próprio Senhor Supremo Shri Krishna é a deidade que preside Samvit Shakti, que é esse conhecimento transcendental. So, now coming to things now. Sandhini and Sambit. Então, agora há duas coisas no seu coração, Sandhini e Sambit. But Prem not manifested. Mas Prema ainda não se manifestou. Then, Srimati Radhika, she is called the presiding deity of Radhini, Ananda Shakti. Então, Srimati Radhika, que é a deidade que preside Radhini, Ananda Shakti. Then Ananda is manifesting there. Através dela, então, Ananda se manifesta em seu coração. Understand? Entende? Then that is your Prem coming. E aí, Prem vai se manifestar ali. So now conclusion is that on the platform of Sandhini, then Sambit and Radhini manifest. That time Prem is coming. A conclusão é que na plataforma de Sandhini, Samvit e Ladini se manifestam e aí é que Prema aparecerá ali. But now Prem has come, this is true, but not completely manifest. Isso é verdade, que Prema se manifesta ali, mas não completamente. Understand? Entende? So that stage is called Bhavadasha. Esse estágio é o estágio de Bhav, Bhavadasha. Bhav, that is called the sprout of Prem. Então, Bhav é chamado de, assim, como é que fala? O broto de Prema. First coming is bud coming, then flowers, then blossom, then fruits coming. Então, primeiro aparece o brotinho ali, depois vai aparecer a florzinha fechada, e aí gradualmente ela vai se abrindo e desabrochando. You have seen or not? Já viram isso? You have the first small bud coming. Então, primeiro vem um brotinho pequenininho. Understand? Then sprout, then also manifest, then flowers blossom, then
fruits coming. E aí ele cresce, e aí vem a primeira florzinha, ela vai, se abre, depois mais flores e depois o fruto vem finalmente. But fruit coming, still you cannot eat that the fruit. Mas só porque a fruta está ali não quer dizer que você pode comê-la. Some also half ripen, then coming, ripen, then completely ripen, juicy. And then very nice, beautiful, reddish color. Então primeiro a fruta aparece ali, mas ela tá verde, ela começa, vai amadurecendo, depois ela começa um cheiro muito forte, ela fica esse cheiro extremamente doce, e aí ela fica nessa cor bem vermelha, e aí sim ela tá pronta. Even the reddish color, this is not so tasty. Até quando tá avermelhada assim ainda não tá tão saborosa. When the reddish color transfer completely what? Golden color. Então depois, por último, quando a fruta muda de cor, dessa cor avermelhada para cor dourada, aí... Golden color. But still also golden color, not complete, absolutely tasty. Ainda assim, nessa condição, ele não está completamente, absolutamente saboroso. And when, what is called? Papagaio. What is called? Papagaio. English. Parrot. No need English. When parrot touch his beak, in that the fruit, and that fruit is falling down and so tasty. Então, finalmente, o último ingrediente é quando o papagaio vai e dá uma bicadinha ali naquela manga, e aí, quando ela cai, ela fica completamente saborosa. Srimad Bhagavatam. Why so much tasty? Por que o Srimad Bhagavatam é tão doce e saboroso? Why not other Puranas? Por que não qualquer outro Purana? Fala. Slow, ठीक से बोलो. निगमत फल. निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्राव समितम श्रीमद् भागवतम रसं मालूम मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका. What is the meaning? Gama Kalpataror Galitam Falam Shukam Kadi. A tradução do sloka aqui que o Srimad Bhagavatam é como se fosse um belo fruto muito saboroso, que ele, quando foi mordido pelo papagaio, que é Shukadeva Goswami, ele se tornou mais doce e saboroso ainda, como se fosse uma fruta sem transcendental, sem casca, sem pele, sem semente, e ele é tão irresistível que ele atrai até mesmo aqueles que são rasikas e bavukas, aqueles que saboreiam rasa e os que saboreiam bhava. Just a little bit going to speak this word. Srimad Bhagavat Katha, Krishna told to Brahmaji, Krishna was Narayan. Então, nesse Bhagavad Gita, Krishna, ele fala com Brahmaji. Isso é o Senhor Narayana. Narayan. That is called Chatusloki Bhagavat. Então, esse é o Chatusloki Bhagavat, que é falado do Senhor Narayana a Brahmaji. Then same Katha, Brahmaji, he told to Narad. E aí, Brahmaji falou esse mesmo kata, o Chatusloki, a Narada. Narad told to whom? Vyasa. E Narada, por sua vez, o disse a Vyasa. Or Vyasadev, he told to Parikshit Maharaj. Então, Sukadev Goswami. Então, Vyasadeva falou a Sukadeva Goswami. But still this Bhagavad Katha is not tasty. Mas ainda assim, esse Bhagavad Gita não estava tão doce e saboroso. When Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj, that Bhagavad Katha is very tasty. Why? Mas então, quando Sukadeva Goswami Pad falou esse Harikata a Shri Parikshit Maharaj, aí sim ficou muito saboroso. Mas por quê? Question is coming or not? Já tem essa pergunta, sim ou não? Por quê?
Just this look, Krishna, Nigama Kalpatar Galita Falang Sukam Khadamrita Drava Samjitam, Pivata Bhagavata Rasa Malang Muro, Rasika, Bhubi, Bhavuka. Huh? So why? Sukadeva Goswami's Bhagavad Katha very tasty and sweet, as like and very nice, beautiful, juicy, ripened fruit. Então, por que esse harikata é tão doce como uma fruta que está ali amadurecida, pronto para ser saboreada? Krishna told, when Narayan told that Bhagavad Gita is not tasty. Quando o próprio Krishna, o Senhor Supremo, na forma de Narayana, falou, esse kata não era tão saboroso assim. Huh? Brahmaji, he told this Bhagavad Gita not tasty. E aí Brahmaji falou esse kata, ainda assim não era tão saboroso. Huh? Even Naradji told not tasty. Até mesmo Narada Rishi, ainda assim não era tão saboroso. Vasudev, he told this is not tasty also. Vyasadeva falou, também ainda não. But when Sukadeva Goswami told this katha to Parikshit Maharaj, it is so tasty. Why? Question is coming or not? Então, quando Sukadeva Goswami falou esse kata para Parikshit Maharaj, aí sim ficou extremamente saboroso. Mas por que será isso? Srila Jiva Goswami Pad in Sandarbha explain. Bhagavad Katha means Sukha Parikshit Sambad. Então, The conversation between Sukadeva Goswami Pad and Parikshit Maharaj. Srila Jiva Goswami Pada explica no Sat Sandarbha que esse Bhagavad Gita realmente esse Sukha Parikshit Samvad. Isso é o Harikata falado por Sukadeva Goswami a Parikshit Maharaj. Esse é o verdadeiro Bhagavad Gita. Are everybody spoke Bhagavad Katha? Already I told. Tantas pessoas tinham falado Bhagavad Gita antes de Sukadeva. Remember these things. So why the Sukadeva Katha is so tasty and everybody to listen from him? Então, lembrem disso. Por que quando Sukadeva falou aqui, foi tão doce e todos devem ouvir dele? When Sukadeva Goswami Pad, he told Bhagavad Katha in the assembly house of Parikshit Maharaj. That time, all the great Sadhu Santa Mahatma, they came. Quando Sukadeva Goswami começou a falar kata ali na assembleia de Parikshit Maharaj, muitos sadhus Santa Mahatma, muitos sadhus vieram ali para ouvir. Even Parasa Rishi also there. Até Parasa Rishi. The father of Vyasadeva. O próprio pai de Vyasadeva. Parasa Rishi also there. All the great sadhus, even Vyasadeva also in there. Todos os grandes sadhus foram, até mesmo o próprio Vyasadeva estava lá. And Narad, Vyas, all they also listen Srimad Bhagavad Katha Amritam from the lotus leaves of Sukadeva. Narada, Vyas, todos foram ali ouvir esse Srimad Bhagavatam Amritam dos lábios de lótus de Sukadeva Goswami. Understand? Entendem isso? So maybe your question will be arise. Então a pergunta pode surgir, você vai perguntar sim ou não? Por que isso? Fala, por quê? Por quê? Por quê? Srimati Radhika quis. Not complete. You remember good katha? Who knows? Quem sabe esse kata? Very many times I told. You forget. Eu falei várias vezes. Porque o papagaio, quando ele pica a fruta, ela fica muito mais gostosa. Because when parrots taste the fruit, it becomes I did parrot. Sukadeva Goswami, just now the parrot coming in Sukadeva Goswami. Why Sukadeva Katha is so sweet and tasty, and everybody want to listen from him. Even his father, grandfather, Sukadeva Goswami father Vyasadeva is there.
And Vasudev father, Parasar Rishi also there. Eh? So why they are all they are eager to listen. Bhagavad Kathamritam from the lotus lips of Sukadeva. Então, primeiro eu entendo a pergunta. Sukadeva, por que o Katha de Sukadeva Goswami é tão doce? Até mesmo seu pai, seu avô, Vasudev Parasharishi, muitos e muitos sadhus Mahatmas, eles foram lá para ouvir o Harikatha de Sukadeva Goswami. Porque todos eles queriam ouvir diretamente dos seus lábios de lótus. Many times I told you, but you forget. Eu falei isso várias vezes, mas você esqueceu. A little bit he remember. Okay. Foi lembrado alguma Olá. coisa? Porque ele é o enviado de Srimati Radhika. Isso. The same because he was sent by Srimati Radhika. Sent by Srimati Radhika. Because Srimati Radhika gave Meghanate in his... He's saying he gave pomegranate seeds to him. Pomegranate seed. Pomegranate seed, feed the pomegranate seed. Kotha very sweet. And she talked to him and sent to Are here many pomegranate seeds? She's saying because Srimati Radhika is singing to him and caressing him and kissing him also. Follow. Eh? Ekoda, once, in Golok Vrindavan, just I tell to you, one Puran very nicely explained this way. In Golok Vrindavan, once Srimati Radhika was embracing and kissing her small baby parrot. Então vou contar para vocês, certa vez, está descrito nos Puranas, que Srimati Radhika estava em Goloka Vrindavan abraçando e beijando seu pequeno papagaio. So, when Srimati Radhika is kissing and embracing the small baby parrot, Quando Srimati Radhika estava ali abraçando e beijando seu pequeno papagaio, and you try to understand the nature of the parrot, or everything is what? Imitate. qual a natureza do papagaio? É de imitar tudo. This you have to do. Isso é verdade? And you can see Krishna, Krishna. Also, parrot will be also same, your twin, Krishna, Krishna, Krishna. Então, se você falar Krishna, Krishna, papagaio vai imitar exatamente igual no mesmo tom. Krishna, Krishna. This tune is not one twin. What will say? The same echo. The parrot will be as like same your voice. Ele não vai nem sequer usar a própria voz dele. Ele vai cantar exatamente no mesmo tom e até mesmo com a voz exatamente igual à sua. If Krishna says, hey parrot, you sing Radhe Radhe. Same the voice of Srimati Radhika, and parrot will be what? At the same voice of Krishna. The parrot will be imitate. Radhe Radhe Radhe. Então, se Krishna falar para o papagaio, cante Radhe Radhe, o papagaio vai cantar exatamente com a voz igual a de Krishna, Radhe Radhe. Or if Srimati Radhika says, a parrot will sing Radhe Radhe, Krishna Krishna. Same the voice of Srimati Radhika, the parrot will be sing Krishna Krishna. E se Srimati Radhika falar, papagaio cante Krishna Krishna, com a voz exatamente igual a de Srimati Radharani, o papagaio vai cantar Krishna Krishna. That means parrot, they are very expert to what is called? Imitate. Isso quer dizer que a perícia do papagaio é a imitação. What is the English word is? Saying that is called the small baby are that also the in same, what is English word? Mimic. Papagayo also doing same. Assim como um bebezinho que nos imita quando está crescendo, o papagaio também faz o mesmo. So now coming in this way, once in Golok Vrindavan, Srimati Radhika, she was embracing, kissing her very small baby parrot. Então Srimati Radhika estava lá em Goloka Vrindavan, abraçando e beijando seu pequeno bebezinho papagaio.
Eh? Then, because Srimati Radhika embracing and kissing, and same is what? Parrot, small baby parrot, also very quickly, embrace and kissing the lips of Srimati Radhika. Então, porque o papagaio imita, rapidamente ele aprendeu a fazer o mesmo, a abraçar e beijar. Então, o papagaio estava ali beijando os lábios de Srimati Radhika. And so Srimati Radhika's lips is what? Full of sweet nectar, amrit. Os lábios de Srimati Radhika são repletos de néctar, amrita. And then nectar also automatically what? And enter in the throat of parrot. E automaticamente esse néctar então entrou e se alojou ali na garganta do papagaio. So for this regard, here Shastra saying this way. And Sukadeva Goswami Pad, now same parrot, Srimati Radhika's parrot, coming in the form of Sukadeva Goswami Pad. And same Radhika's sweet nectar. And same voice, everything is good. Now he is speaking. So for this regard, Sukadeva Goswami Pad Katha is so sweet and tasty. Então, as escrituras explicam que esse papagaio, ele é na verdade Sukadeva Goswami. Ele vem para esse mundo na forma de Sukadeva Goswami. Então, quando ele se senta para falar Harikatha, se manifesta ali a doçura, né, de Srimati Radhika e também o mesmo tom doce de Srimati Radhika. Por isso, esse Harikatha de Sukadeva é tão doce e saboroso. So that means nectar in here. Actual original nectar, amrit, where? In the lips of Srimati Radhika. Então, de onde vem esse néctar que surge através do Harikatha de Sukadeva Goswami? Ele vem originalmente dos lábios de Srimati Radhika. And same nectar, Srimati Radhika's same lips of nectar. And Sukadeva Goswami Pad, and Sukadeva Goswami he got. Então, esse néctar, né, que está presente nos lábios de Srimati Radhika, esse mesmo néctar foi recebido por Sukadeva Goswami. So for this Sukadeva Goswami Pad Harikatha, so sweet and tasty. Por isso que o Harikatha dele é tão doce e saboroso. Understand? Entendem isso? So for this regard, one sloka is saying, where is the sweet nectar amrit? Então, por isso há um shloka que pergunta, onde está esse doce néctar, esse amrit? Where then? Charat khayat patimritat. Some persons say, nectar is coming from the ocean. Algumas pessoas falam, o néctar vem do oceano. Because demigod and demon, they chant ocean, then Amrit manifested. Porque os semideuses e demônios, asuras e devatas, bateram o oceano e dali veio o néctar. Now is coming, if the nectar is coming from the ocean, so why the water of the ocean very salty? Mas aí é fácil de refutar isso, só falar, mas se o néctar vem do oceano, como é que a água do oceano é tão salgada? This is true. No one can drink one drop of the water of the ocean. Ninguém consegue beber uma gota sequer da água do oceano. So that is charat. Charat means the water of the ocean completely what? Salty. Então isso quer charat, essa palavra, quer dizer o quê? Que a água do oceano é completamente salgada. Then another person, okay, now nectar is coming from moon. E aí outra pessoa pode falar, não, o néctar na verdade vem da lua. Then if the nectar is coming from the moon, so why moon? Every 15 days, what is called? Diminishing. Charat chayat. Então, e aí a resposta é, mas se o néctar vem da lua, então por que um ciclo de 15 dias a lua desaparece? New moon, Amvasya, new moon to going down. New moon to going to full moon. Again full moon to going to. So that is called his what? Purnima and Amavasya. Então a lua tem esse ciclo de 15 dias, né? Da lua nova à lua cheia.
E depois da lua cheia, a lua nova. De Amvasya a Purnima e de Purnima a Amvasya. So that means nectar is not coming from moon. Isso quer dizer que o néctar não está vindo da lua. Charaj khayat pratimitat. Somebody should know. Nectar is coming from the lips of bride. Alguém pode responder, não, o néctar na verdade vem dos lábios da noiva. This is true or not? Isso é verdade? So, Patimritat. Why? Her husband died. Mas se isso for verdade, então por que o marido morreu? Every day, bride and bridegroom. What they are doing? Todos os dias. O marido e a esposa estão fazendo o quê? If the nectar in the lips of the bride, so why her husband died? Se esse néctar está presente nos lábios da esposa, então por que os maridos por aí morrem? That means nectar is not in the lips of bride. Quer dizer que esse néctar definitivamente não está presente nos lábios da esposa ou da noiva. So now question is, where is the nectar? Mas então a pergunta continua, cadê o néctar? Onde está o néctar? Harikatha. Somente em Harikatha. Tab kathamritam tapto jivanam kavi vidiritam kalam sahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvignanti te bhurida jana tab kathamritam tapto jivanam kavi vidiritam kalam sahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvignanti te bhurida jana kathamritam tapta jivanam kavividiritam kalam sahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvignanti te bhurida jana. This sloka is recited by direct the lotus lips of Srimati Radhika. Esse shloka é recitado diretamente por Srimati Radhika. Srimati Radhika, she says, Hey Krishna, your katha is what? Sweet nectar, Amrit katha. Ela falou, Krishna, seu katha é néctar muito doce. But I think this is Srimati Radhika's her humility, Daina. Na verdade, eu acho que essa é a humildade de Srimati Radhika. Krishna katha is not Amrit. Por quê? Porque katha sobre Krishna não é Amrit, não é néctar. Which katha is Amrit? Mas que katha então é Amrit, é néctar? Srimati Radhika's katha. O katha de Srimati Radhika. Because this sloka, Tava Katham, this sloka recited by Srimati Radhika, she is very humble. She is saying, oh Krishna, your katha is very sweet, Amrit. Srimati Radhika é extremamente humilde. Esse shloka é recitado por ela. E ela está falando, ó, Krishna, seu katha é muito doce. But you asked to Krishna. Mas pergunte a Krishna. Whose katha? Very sweet and nectar. Pergunte a ele de quem é o katha mais doce e nectário. Whose katha? Srimati Radhika's katha. O katha de Srimati Radhika. Yesterday you spoke. What is it? Krishna Nam and Radha Nam. Both are very sweet. What is the sloka? Krishneti. Radeti Nama Nava Sindhu Nava Sundara Sidhu Mugdam Krishneti Nama Madura Adbhutam Gada Dugdam Sarva Kshanam Raga Himena Ramyam Kritva Tada Eva Pibate Nakshudu Ate.
last line not clear. Radheti damam navasindhura siddho. Radha naam is what? Very sweet. Os nomes de Radha são muito doces. Or Krishna naam also said, both also said. O nome de Krishna também é doce. But here compare in this sloka, Radheti nama nava sindhu. Or Krishneti namam, Krishna naam, what is called? As like the condensed and what is called? Milk boiling, then condensed form coming. That is called Krishna naam. O nome de Krishna é como esse leite condensado, né? O leite que é fervido, e aí começa a engrossar e fica muito doce. Esse é o nome de Krishna. But in this sloka, Prabodhananda Saraswati Pad, Raghunath Das Goswami. Acha. Explained in this way. So, condensed milk, Gara Dibdham, and also Amrit, both also mixed together and you drink. Então, Sri Raghunath Das Goswami explica neste shloka que esses nomes são tão doces que é como você misturar esse Amrit, esse néctar com leite condensado. Você mistura os dois e bebe. Actually, Srimati Radhika's Katha, when Srimati Radhika she speaks Hari Katha, that is what? Very sweet. You cannot compare with Krishna. Quando Srimati Radhika fala Harikatha, é extremamente doce. Não há nem comparação com o Katha de Krishna. Why? Maybe your question will come, why? Mas então a gente pode se perguntar por quê? Fala. Very simple way. Krishna is called Vishai Tattva, object of divine love. As Srimati Radhika, she is called the Ashray Tattva, shelter of divine love. Então, Krishna, de forma simples, Krishna é Vishai Tattva, isso é o objeto do amor. E Srimati Radhika é Ashray Tattva, isso é a morada do amor divino. Vishai Tattva Krishna, he has experience or not, who can say? Vishai Tattva Krishna, se ele tem experiência, né, desse amor, não é possível dizer. Ashray Tattva Srimati Radhika, she has a realization. Srimati Radhika Ashray Tattva, ela tem completa realização. Do you understand? Você entende isso? So for this regard, Krishna now has come in this Kali Yuga in the form of Sachinandan Gaurari. Why? For the three reasons. E é por causa disso que Krishna veio nessa Kali Yuga na forma de Gaurahari. Três motivos. Siradhaya, Pranaya, Mahima. Krishna is thinking, what is the glories of the divine love of Srimati Radhika? Então, primeiramente, Shiradhaya, Pranaya, Mahima. Ele pensa qual é a glória do amor de Srimati Radhika. Krishna is thinking, I love Srimati Radhika. Radhika, she loves me. This is true. Krishna pensa, eu amo Srimati Radhika e ela me ama. Love is coming not one way. Love is coming from two ways. Amor Krishna, he loves to Srimati Radhika. Or Srimati Radhika, she loves to Krishna. Amor não é uma via de mão única, é uma via de duas mãos. Krishna ama Radha e Radha ama Krishna. Sleepiness coming or not? Because this is the Tattva Siddhanta. Because Krishna is called Visai Vigraha. His love towards Krishna, Krishna's love towards Srimati Radhika, that's a Visai Jatiya. Então o amor, a gente tem que entender o Tattva Siddhanta antes para entender a doçura. Primeiro, a gente tem que entender que Krishna ele é Vishaya Vigraha, quer dizer que o amor dele é Vishaya Jatiya, é o amor nessa posição de ser o objeto do amor. Srimati Radhika, she loves to Krishna, but Srimati Radhika, that is called Ashray Jatiya Prem. Então, quando Srimati Radhika ama Krishna, porque ela é Ashray Jatiya Prem, o amor dela é Ashray Jatiya Prem, significa que o amor dela é o amor apropriado. So, for this regard, Krishna can't completely understand what is the divine love of Srimati Radhika towards me. Então, por conta de sua posição natural como Vishaya Vigraha, Krishna não pode compreender o amor de Srimati Radhika por ele. Understand? Vocês entendem isso? So, for this regard, Krishna, he is thinking, I have to test this Pranay Mahima, the glories of Srimati Radhika,
divine love towards me. E aí Krishna pensa, eu tenho que saborear, eu tenho que experimentar esse Pranay Mahimais, as glórias desse amor de Srimati Radhika por mim. I love Srimati Radhika. Srimati Radhika, she loves me. This is true. Eu amo ela, ela me ama, isso é a verdade. But I never intoxicated as like Srimati Radhika. Mas eu nunca fico inebriado da mesma forma que Radharani fica. Krishna is saying this thing. Próprio Krishna Ama diz isso. Brahme. Srimati Radhika. According, Krishna is thinking, when Srimati Radhika completely absorbed with me, with his divine love, Então Krishna está pensando, quando Radharani está completamente absorta nesse amor divino que ela tem por mim, then some illusion coming in his heart. Then some types of illusion When she is absorbed in coming her heart. when Srimati Radhika completely absorbed, intoxicated with Krishna. Then Srimati Radhika has some illusion coming. e aí nessa condição ela está completamente inebriada, tomada por esse amor divino, por Krishna, aí o coração dela entra num estado de ilusão, ela começa a ficar iludida. What kind of illusion? Que tipo Ama de Brahme tamale kare alingan. And Chaitanya Charitamritam. Ama, Krishna is saying, Ama Brahme tamale kare alingan. Do you understand? So Srimati Radhika, Krishna is thinking, when Srimati Radhika completely absorbed, intoxicated with my love, prema. Então a Krishna está sendo explicado isso no Chaitanya Charitamrita, como Krishna está explicando o que ele vê e está acontecendo com Srimati Radhika quando ela está completamente inebriada e tomada por esse prêmio. Then what comes in his heart? Illusion. Imediatamente o que acontece no coração dela? Ilusão. What illusion? Then Srimati Radhika, she embraced the tamal tree, she is thinking, I am there. Então Krishna está falando, ela fica tão iludida que ela vê uma árvore tamal e ela abraça essa árvore pensando que sou eu, que eu estou ali. Even Srimati Radhika, she looks the, what is called, rain cloud, black cloud. Then Srimati Radhika is thinking Krishna is there. Até quando ela vê uma nuvem escura, repleta de água, ela pensa, Krishna está ali e tenta alcançá-lo. Look this. Krishna thinks, I am not doing these things. These types of transcendental illusion, Brahm, not manifest in my heart. Então Krishna está pensando, isso não acontece comigo. Esse tipo de ilusão transcendental, Brahm, não acontece comigo. You understand? Vocês estão entendendo isso? So what kinds of prem in the heart of Srimati Radhika? That transcendental illusion coming, and she embraced the tamal tree, thinking she embraced to me. Então Krishna está pensando, que tipo de amor é esse que está no coração de Srimati Radhika, que ela vê uma árvore tamal e abraça pensando que sou eu? And so that means what kinds of prem in the heart of Srimati Radhika? Que tipo de prêmio está ali no coração dela? Her Dibba Unmad Dasa, transcendental madness coming. Então essa loucura transcendental se manifesta, Divya Unmad. Krishna is never thinking, I am never, what is called, Dibba Unmad Dasa. O Krishna está falando, eu nunca alcanço esse estágio de amor enlouquecedor transcendental, Divya Unmad Dasha. This is true. Isso é verdade? Srimati Radhika's in separation mode, Viraha, then transcendental madness coming. That is called Brahmar Git, the song of Bumblebee. Então, a gente ouve a descrição desse estágio de Srimati Radhika no Brahmar Gita. Quando ela está nesse estágio de virar de separação extremamente profundo, ela entra nesse estágio de Divyanmad. Krishna is thinking these things. I love Srimati Radhika, this is true. But I never embraced the what is called Kadamba tree, the Srimati Radhika is there. Krishna está pensando, eu amo Srimati Radhika, amo ela muito, mas eu nunca abracei a árvore Kadamba. Pensando que era ela. So that's Sri Radha Pranay Mahima. What is the glory of the divine love of Srimati Radhika towards me? Então Krishna está vindo na forma de Mahaprabhu com o objetivo de compreender as glórias desse amor de Srimati Radharani. Because Krishna is called Visaya Vigraha, first this thing. Primeiro entenda que Krishna é Vishaya Vigraha. Visaya Vigraha, not
these types of realization of Ashraya Vigraha. O Vishaya Vigraha não tem como saborear, experimentar e realizar o que a Shaya Vigraha experimenta. Just I tell you material things. Vou falar algo material para você. Mother, she gives birth the baby. A mãe dá a luz ao bebê. When mother she gives birth the baby, what kinds of pain in her stomach? She knows. Então, quando a mãe está ali parindo, né, ela sabe o tanto de dor que ela sente naquele processo. Father has no this types of realization. O pai jamais vai saber como é isso. This is true or wrong? Isso é verdade, sim ou não? Everybody understand this simple philosophy. Mother, she has realization. And how many months? 10 months. 10 months. 9 or 10 months. She keeps her baby on her womb. And what kinds of realization, what kinds of pain, she knows. Só a mãe sabe o sofrimento que é carregar um bebê, né, no ventre por 9, 10 meses. Ela sabe, ela experimenta tudo isso. Father, not this type of realization. O pai não tem a mínima ideia do que está acontecendo. But Kali Yuga, male person want to become female and to, okay, I have to realize. Mas em Kali Yuga, o que está acontecendo agora, aqueles do sexo masculino estão querendo trocar de sexo para poder experimentar todas essas coisas. I don't know, this is true or wrong. Não sei se é por isso. Male person want to become female. Mas a gente sabe que tem homens que querem virar mulher. Become female to what is called organ transplant. But keep the baby on her in his womb. I don't know, this is true or wrong. Anyhow. Então homens ou mulheres querem fazer essa cirurgia de mudança de sexo, mas eu acho que não é possível que o homem de fato engravide. Isso não é possível. So, this is just me explain this. Krishna, why I'm saying Krishna, he is called Vishaya Vigraha. Srimati Radhika, she is called Ashraya Vigraha. Isso é para vocês entenderem que Krishna é Vishaya Vigraha e Srimati Radhika é Ashraya Vigraha. But now Krishna is thinking, I have to taste and feeling, realize the Ashraya Vigraha's prema. Então Krishna está pensando, eu tenho que saborear, experimentar, realizar esse prema de Ashraya Vigraha. So now coming the three regions, Siradhaya, Pranaya, Mahima. The glories of the divine love of Srimati Radhika towards Krishna. Então, Mahaprabhu tem esses três motivos, o Krishna tem esses três motivos para ter virado Mahaprabhu. O primeiro é Shiradhaya, Pranaya, Mahima, realizar e compreender as glórias do amor divino de Srimati Radhika. Second, Krishna is thinking, what is my beauty? Krishna depois está pensando assim, o segundo motivo, qual é a minha beleza? Como é a minha beleza? Saddod jano madhurima adbhuta madhurima kidisho madhya. What is my wonderful and extraordinary beauty? Always Srimati Radhika she is releasing. Então, o segundo motivo é ele estar pensando como é a minha beleza que é tão maravilhosa, né? E o que é que Srimati Radhika ela experimenta, qual a experiência dela quando ela se depara com a minha beleza? You cannot to see with your own beautiful form. Não é possível que você veja sua própria forma bela. This is what true. Isso é verdade, sim ou não? Maybe some parts you cannot hold. Talvez você consiga ver uma parte da sua beleza, mas não. Which part of body you cannot dare to see your own? Your back. Are you first your face? This is true wrong. Your eyes is here, so you cannot see your own face. É impossível você ver seu próprio rosto ou as costas, não. And if you want to see your own face, need is what? Mirror. Se quiser ver seu próprio rosto, você precisa de um espelho. Here Chaitanya they very clearly explain this way. Radhikar Prem Darpan. Now Krishna is taking the mirror of Srimati Radhika, her divine love. Então Chaitanya Charitamrita explica isso. Radhikar Prem Darpan. Significa que Krishna agora está pegando um espelho do amor divino de Srimati Radhika. Then Krishna thinks, then I can see my own beauty. How's my beautiful form? E aí Krishna então está pensando, agora sim eu vou poder ver
quão bela a minha forma é. You understand or not? Vocês estão entendendo isso? Sim If ou não? you want to see your whole body, need to mirror. One front and another back. Mas se você quer ver seu corpo por completo, você precisa de 2 espelhos, um na frente e outro atrás, e tem que ser de corpo inteiro. This is true or not? Isso é verdade, sim ou não? I don't know, you know how to. Não sei quantos espelhos vocês têm em casa. Many people they are keeping 2 mirrors. Here is a big mirror. You can your face, front and back. If you something tem you espelhos can. em casa, né? 2 até para poder ver tudo certinho. This is true or not? Why am I saying? Because Krishna now this desire is coming. Radhikar Prem Darpan. How Srimati Radhika, she is always relishing my sweet beauty. Então Krishna ele está com esse desejo de pegar esse espelho do amor de Srimati Radhika para compreender o que ela experimenta, o que é que ela sente quando ela vê a bela forma. And this is the second reason. Esse é o segundo motivo de ter vindo. That means what is my beauty? And always Srimati Radhika, she is relishing. Então, quer dizer que ele está pensando, como é minha beleza? O que sabor ela sente? Or third, e por último, terceiro when motivo, Srimati Radhika, she relished my sweetness, Madhurima, what's the feeling coming in her heart? O último é que tipo de sentimentos, né, que Srimati Radhika tem, que felicidade ela sente quando ela experimenta a minha doçura. So for this regard, Krishna, he told Srimati Radhika 3 things. Então Krishna disse, roubou por esses 3 motivos esses humores de Radharani. And 2 things is what? Phala. Radhikar bhav kanti churi kari Krishna avatirna hoila gaura rupadhari. Now Krishna, he steals 2 things from Srimati Radhika. Radhika's bhav, mood and her complexion. Então, com essas três intenções, Krishna rouba 2 coisas de Srimati Radhika, que são a sua cor corpórea e o seu bhav. Krishna is blackish. Now he took Srimati Radhika's fresh complexion. So for this no one realized to him he is Krishna. Então, Krishna é negro. Quando ele pegou essas cores de Srimati Radhika e virou Mahaprabhu, ninguém conseguiu compreender que era na verdade Krishna, porque ele estava dourado. That was Chaitanya Mahaprabhu, Sajanandana Gaur Hari. So just I explain why Krishna has come in this Kali in the form of Sajanandana Gaur Hari. For these 3 reasons. Então, Krishna veio nessa forma de Satyanandana Gaura Hari em Kali Yuga por esses 3 motivos. But my katha is what? Origin katha is what? Sukadev katha. Why Sukadev's katha is very sweet nectar? Because in Golok Vrindavan, Sukpakshi, baby parrot, he took Srimati Radhika's sweet nectar from her lips. Por que eu estou falando sobre Mahaprabhu? Porque, na verdade, ele estava explicando a doçura recebida por Sukadeva Goswami quando ele era um papagaio, diretamente dos lábios de Srimati Radhika. This is true. If you feed the sweet to baby, the baby will sweet words. Or we feed the baby and Karela, then bitter will come. É verdade, se você dá algo doce para um bebê, ele vai ficar muito feliz, satisfeito, vai falar de forma muito doce. Mas se você der algo amargo, palavras e atitudes amargas virão. Understand? For the Indian custom, system, when baby is coming in the womb of mother, and everybody give also sweet to her. Okay, you take sweet, then your baby will be sweet. Então, o costume na Índia é quando a mulher fica grávida, todas as pessoas presenteiam com muitos doces. Por quê? Porque ela pode comer doce e aí o bebê vai ser também muito doce. You understand?
Just why I am saying these things? Because Sukha Pakshi and also drink the sweet nectar from the lips of Srimati Radhika. And now same Sukha is coming in the form of Sukadeva Goswami. Por que eu estou falando isso? Porque Sukha Pakshi, isso é, o bebezinho, o papagaio, bebeu esse néctar dos lábios de Srimati Radhika. E aí, agora, esse mesmo papagaio aparece na forma de Sukadeva Goswami. So for this Sukadeva Goswami's Bhagavad Katha, very sweet Amrit. Actually, this Katha is what? Srimati Radhika. Então é por isso que Radhika's tune, Madhur. Então é por isso que o Harikatha de Sukadeva Goswami é supremamente doce e saboroso, porque ele é, na verdade, o Harikatha de Srimati Radhika. For the Mahaprabhu's Leela, we can see Chaitanya Mahaprabhu every day he used to go to Gopinath and listen Bhagavad Katha from the lotus lips of Gadadhar. Because Gadadhar, direct incarnation of Srimati Radhika. Então, o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todos os dias, vai a Tota Gopinath ouvir Harikatha dos lábios de lótus de Shri Gadadhar Pandit, que é manifestação de Srimati Radhika. So now we compare Sukadeva Goswami and Gadadhar Pandit. Whose Harikatha is sweet? Bhagavad Katha is sweet. Então agora vamos comparar. De quem é o Bhagavad Katha mais doce? Gadadhar Pandit ou Sukadeva Goswami? Voilà. Gadadhar Katha. Gadadhar, when he spoke Bhagavad Katha, it's so sweet. Those who are very lucky that time they came and they listened Bhagavad Katha from the lotus lips of Gadadhar Pandit. You cannot imagine. Because same Srimati Radhika, she is speaking Harikatha, Bhagavad Katha. Então, com certeza o Harikatha de Gadadhar Pandit é mais doce. Você pode imaginar, né, como é esse Harikatha de Gadadhar Pandit, a própria Srimati Radhika. Aqueles que são extremamente afortunados puderam estar ali ouvindo aquele Harikatha de Gadadhar Pandit. For this regard saying this song, Takhana amar keno na huilo janam. Why didn't I take birth at the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit? Então há essa canção onde, em um monte de lamentação, se fala, por que eu não nasci, né, nessa época de Chaitanya Mahaprabhu e Gadadhar Pandit? Saying this, Takhana amar keno na huilo janam. Why didn't I take birth in that time? Por que eu não nasci naquela época? Then I can directly listen Bhagavad Katha from the lotus lips of Gadadhar Pandit Srimati Radhika. E eu poderia ter ouvido o Katha diretamente dos lábios de lótus de Gadadhar Pandit. Sukadeva Goswami's Katha, Parikshit Maharaj, he listened, this is true. Parikshit Maharaj ouviu o Katha de Sukadeva Goswami. But those who listen Bhagavad Katha from the lotus lips of Gadadhar Pandit, who can explain? Então, mas não há nem o que dizer, o que explicar sobre aqueles que ouviram Harikatha, Bhagavad Katha diretamente de Gadadhar Pandit. This is true. So, Srimad Bhagavad Katha is very sweet. Why? Recited by Sukadeva Goswami Pad. Actually, this sweet nectar is coming from Srimati Radhika. Então, em conclusão, o Srimad Bhagavad Katha é recitado por Sukadeva Goswami e é muito doce por isso, porque esse néctar presente em Sukadeva vem de Srimati Radhika. But now again coming my origin Katha. What is my origin Katha? You forget. Bhav. Sadhan Bhav, what is called? Bhav Bhakti. Sadhan Bhakti, then Bhava Bhakti is coming. Então, agora quem lembra? Vou voltar para o Katha original, que era Sadhan Bhakti e Bhav Bhakti. Because I actually explained Bhav is called the sprout of Prema. That is called Premankur. Bhav means that. Prema Ankura. Prema means love. Ankur means sprout. Então, Bhav é o que? É esse brotinho de Prem. Isso é Prem Ankur. Prem é Prem e Ankur é o broto. So, Bhav manifests one's heart. That's the symptom. Shuddha Satta Visheshatma Prema Sujjang Sambhavako Ruchi Vichittas Marsina Kridaso Bhava Uchyate. Então, esse verso explica como esse Bhav se manifesta.
Bhav actually, this is called mood. It's not, and if it will not get according your own sadhan. Então, esse bhav, esse humor muito especial, não é alcançado de acordo com o seu sadhana. Bhav is coming from mercy of Krishna and Krishna's parikar. Na realidade, bhav se manifesta por conta da misericórdia de Krishna e do seu Nitya-Siddha Parikar. That means one word you have to understand, bhav, that is kripa saddha. You attain bhav by the causeless mercy of Krishna or Krishna's associates, parikar. Então você deve entender que bhav é kripa sadhya. Isso quer dizer que é um objetivo que é somente alcançado através de misericórdia. E essa misericórdia vem de quem? Do Nitya-Siddha Parikar. But it is Krishna kripa, this is very, very rare. Patanchit. Então Krishna kripa é extremamente raro. Because Krishna says, Samaham sababhuti name dasa name priya. I am equal to all the living entities. Who is my enemy and who is my friend? Krishna explica no chamado Bhagavad Gita que ele é equânime com todos os seres vivos. So Krishna kripa, Bhagavad kripa, this is very, very rare. Então é muito raro receber Krishna kripa, a misericórdia de Krishna diretamente. But who is kripa? Mercy you can get. That is called Bhakta kripa, the mercy of the devotee of Lord. Mas podemos receber a misericórdia do devoto, Bhakta kripa. Sanskrit word is Bhakta prasadata and Bhagavat prasadata. Em sânscrito é Bhakta Prasadata e Bhagavat Prasadata. But Bhakta prasadata, this mercy of the devotee, this is also available. Então a gente deve entender que a misericórdia do devoto está disponível. So again your question, which devotee of Lord will give mercy? Mas então aí a gente pergunta, quem é o devoto do Senhor que vai dar essa misericórdia? Three kinds of devotees of Lord. Há 3 tipos de devotos do Senhor. Kanishta Bhakta, Kanishta Bhagavat, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Kanishta Bhagavat, Madhyam Bhagavat e Uttam Bhagavat. Now coming, Kanishta Bhakta, he will not give mercy. Então, primeiro compreendo, Kanishta Bhakta não vai dar misericórdia. What is the definition of Kanishta Bhakta? Neophyte devotee. Qual a definição do devoto neófito, Kanishta Bhakta? Fala. Archayam eva haraye. Archayam eva hare. Jam jashtadatyate natad bhaktishu chanesu bhakta prakrita smita. Bhakta prakrita smita. ठीक से बोलो. फला. Who will speak? He बोले. She is not eating prasad. Down. Down your फला. आचरण किया. अर्चायन. आचरण. हाँ. When speak, कहते हैं down. Then. हाँ. फला तोरुनी. Archayam eva haraye pujam yashradaya hate natat bhakteshu chaneshu sabhakta prakrita smrita. मैं था हाँ. फला. Archayam eva haraye. अर्चायम एवो. Archayam eva haraye pujam yashradaya hate natat bhakteshu chaneshu sabhakta prakrita smrita. हाँ. फला. और who will speak? हाँ? इंदुमती फला. अर्च एव की अर्चम एव. अच्छा चलो अर्चम एव. हाँ. You forgot. हाँ? तोरो ए फला. Samrani फला. Why not? Learn slokas. Everybody learn slokas. What is the meaning? Fala. Archayam eva haraye pujam jashtadatyate natad bhaktishu chanesu bhakta prakrita smita. O Kanishta Bhakta, ele adora a deidade, mas ele não consegue honrar apropriadamente os Vaishnavas. Archaye eva haraye. Mas o Kanishta já é muito elevado, porque Archayam ele só adora Hari, ele não adora nenhum semideus e nenhuma outra deidade. Ele só adora
Bhagavan Hari, Archana Eva Hare, Pujam Jashra Tehate. Ele tem muita fé na adoração a Thakuraji, Pujam Jashra Tehate, Natat Bhakteshut Chanisu, mas ele não tem a fé apropriada nos Vaishnavas. Então, por isso que ele, na Bhakta Prakrita, ele é um devoto materialista, porque ele adora Thakuraji, mas ele não desenvolve a fé apropriada aos devotos do Senhor. Jai Gurudev. Archameva Hare Puja. One who worships Sri Hari with soft faith, Kamal Shraddha. Aquele que adora Sri Hari com uma fé muito frágil. But he does not worship any demigod and demigoddess. Apesar disso, apesar dessa fé frágil, ele não adora nenhum semideus ou semideusa. Intends these things. If you want to become Kanishta Bhakta, what is the Uttam or Madhyam Bhagavat? You should not worship any demigod or demigod. Então, primeiramente, se torne kanishta, não adore semideuses e semideusas. Archameva Hare Puja, Jasadhai. He worshipped Sri Hari with faith. But what faith? Very soft faith. Então, então o kanishta ele adora Sri Hari unidirecionadamente, mas isso acontece através de uma fé que é muito frágil. But in condition he does not worship any demigod. Mas não adora nenhum semideus ou semideusa. Not so onnesu. Even he does not know how to give proper respect to other Vaishnavas. E ele não sabe dar respeito e honra apropriado aos Vaishnavas. Why? Because his lack of his knowledge, Shastra Jnana Bhav. Por quê? Porque há falta de conhecimento, Shastra Jnana. He does not give respect Guru Vaishnava, how to give proper respect to Guru Vaishnava, how to sit, how to eat. Understand? Ele não sabe dar respeito apropriado a Guru e Vaishnava, como se sentar, como comer. Animals, they don't know how to sit or how to eat. Os animais, por exemplo, não sabem sentar, não sabem como se sentar e como comer. Grass is coming, grass, and cow eating. And same place also stooling and passing, eating. Por exemplo, uma vaca vai lá, tem um capim, ela vai, come, e aí no mesmo lugar que ela comeu, ela defeca e urina. He does not know how much eating. When his stomach full, then going. Não sabe qual a quantidade apropriada de comer, come, aí eventualmente o estômago fica cheio, ela vai embora. Cows also don't know how to sit, how to sleep. Same place, stooling, passing and laying down. Também não sabe onde dormir, onde ficar. No mesmo lugar que come, urina, defeca, dorme também. So for this we are using, this is your activity as like animals, Pashubat, Bhavar. Por isso que às vezes a gente diz, você está se comportando como um animal. Kanishta Adhikari is same also. Kanishta Adhikari, he does not know how to give respect to others Vaishnavas. Então, a gente está usando isso para fazer um paralelo com kanishta. Kanishta não tem ideia de como respeitar e honrar os Vaishnavas. Because he has lack of knowledge of the scripture, Shastra Jnana Bhav. Porque há falta de conhecimento das escrituras. So, Archameva Hare Pujang Jasadhit, Natad Bhaktisu Cha Annesu. Annesu means he does not worship any demigod, demigoddess, Devata Puja. He does not. Na pujibe anna dev devi. You should not worship any demigod. Então, only Vishnu Tattva. You worship to Vishnu Tattva. Então, o verso fala esse termo, Anesu, significa que ele não adora mais ninguém além do Senhor Hari. Portanto, a gente deve compreender que não devemos adorar semideuses e semideusas. Understand? Not associate the Sahaja other persons. Também não se associe com sahajas e outras pessoas. Understand? This is very also important. Isso é muito importante. Maybe you worship one demigod is not so much, what is called, harmful. But associate with the Sahaja others, then you lose everything also. This is very, very, what is called? Harmful. Então, até mesmo se você considerar adorar semideuses e semideuses não é tão danoso, mas se você se associa com Sahaja e Sakibeki, com os outros assim,
Isso é extremamente danoso, tudo vai se acabar. This is very important. And associate with and upasampradayas. And Babaji Sampradaya here this is not pure devotees. That is very, very harmful for your bhakti. Então, se associar com essas apas sampradayas, né, as sampradayas não autorizadas, o Babaji Sampradaya, aqueles que não são devotos puros, que não têm devotos puros, não se associem com ele. Why? Por quê? Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada very clearly explained this. Your heart will be contaminated with the Sahajiyas or others, Sampradayas. O Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta explica muito claramente que se a gente se associar, nosso coração vai se contaminar com essa filosofia e humor deles. Automatically, if you associate with that person, which person? Sahajiyas. Then automatically your heart, mind will be contaminated. Então, se a gente se Very difficult to discriminate. What is their philosophy? Or our Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada philosophy. Cannot discriminate. They go both same. Porque se nós nos associarmos, por exemplo, com Sahajas, é muito difícil. Por quê? Porque nós não temos o poder de discriminar a diferença da filosofia estabelecida ali por eles e a filosofia do nosso Guru Varga, especialmente do Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. For the Bhaktisiddhanta Prabhupada, he came in Vrindavan, Radhakunda. Everybody called, oh, here Radhakunda, Uttam Mahabhagavati here. They are absorbed in Ashtakalin Lila. But Bhaktisiddhanta Prabhupada, I told, I am not looking even Uttam Bhagavati. I have been living here also Kanishtadhikari Vaishnava. He told. Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi a Vrindavan, na Radhakunda. E aí todo mundo naquela época dizia, aqui está cheio de Uttam Mahabhagavati. E todos eles estão constantemente absortos em Ashtakaliya Lila. E aí quando o Srila Prabhupada chegou lá, ele falou, não estou vendo nenhum Uttam aqui. Na verdade, não estou vendo nem sequer um Kanishta aqui. You may not understand, but this is true. Você pode não entender isso, mas é verdade. Maybe you worship demigod, not so much harmful. But associate with these types of people. Babaji Asoki, Bekis, those who criticize Bhaktivinoda Thakur, these things. If you associate, then your mind will completely contaminated. Então, talvez adorar um semideus realmente não vai ter nenhum dano. Mas se você se associar com esse Sahaja Sakibeki, especialmente aqueles que criticam Srila Bhaktivinoda Thakur, você se associar com eles, sua mente vai ficar completamente contaminada. Don't associate with that sampradaya, apasampradayas. Então não se associem com essas apasampradayas, sampradayas não autorizadas. This is very important. Isso é muito importante. Understand? Entendem isso? One life you become Kanishtadhikari, then life will be successful. Not so easy to become also Kanishtadhikari. Não é tão fácil assim se tornar Kanishtadhikari. Nessa vida se tornem Kanishtadhikari. Understand? Assim você vai ser bem sucedido. And one person, just in Harikatha, he explained, and in his Katha, just he explained, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, he worshipped Thakurji, and he expert. Then he disciple, that means my Gurudev is Kanishtadhikari. Then he came in front of his Gurudev, Bhakti Pramod Puri Goswami, Gurudev, that person, I am not taking the name, that person, he explained, you are Kanishtadhikari Vaishnava. That time Bhakti Pramod Puri Goswami took his Japamala, Hari Bol, Hari Bol. Now Vaishnava giving recommendation, I am Kanishtadhikari. Even I am not thinking, I am Vaishnava. Então, tem essa ocasião que ocorreu, uma pessoa estava falando, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj faz adoração a Thakurji muito excelente. Isso quer dizer que ele é um Kanishtadhikari. Aí o discípulo de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj fala para ele, essa pessoa falou que você é Kanishtadhikari. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj tirou a mão da jumada e falou, Hari Bol, Vaishnava me declarou Kanishtadhikari. Eu não achava nem que eu era nada, que eu era sequer um Vaishnava. Agora, recebi essa bênção e misericórdia de um Vaishnava, que eu sou Kanishta. Muito humilde. Understand? Uttam Bhagavat, he knows to Uttam Bhagavat. Somente o Uttam Bhagavat conhece o Uttam Bhagavat. If you become Uttam Bhagavat, you can realize, he is Uttam Bhagavat. Otherwise not.
Se você se tornar um Tama Bhagavat, é que você vai poder reconhecer um outro Tama Bhagavat. You understand? All you are looking, oh, I will get Uttam Bhagavat, Uttam Bhagavat. Are how possible? At least you become Kanishta Adhikari, then understand. You have Shastra knowledge or not? Vocês estão aqui ouvindo isso e estão pensando, eu vou virar um Tama Bhagavat para eu poder conhecer um Tama Bhagavat. Mas if you have no knowledge to discriminate what is the Babaji Sampradaya's vichar, conception, or what is the conception of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada or Bhakti Vinod Thakur. então, You discriminate, then you become understand. Then you understand. Primeiro vire canista, depois você pode progredir. Você nem sequer tem conhecimento suficiente para distinguir o que é Babaji Sampradaya, o que é Mapa Sampradaya, qual é a filosofia do nosso Guru de Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta. Primeiro, desenvolva essa concepção dos nossos acharyas e aprenda a discriminar. Many of our devotees going to Vrindavan, staying in there, and also associate all. Oh, I associate with different, and very boldly saying, oh, associate this Babaji, this person, this Mahabhagavad, this Mahabhagavad. Então muitos nossos devotos vão para Vrindavan e aí ficam aqui ali, se associam com qualquer com quem quer que seja, e depois chega de orgulho e fala, me associei com tal, com esse Mahabhagavad, aquele Mahabhagavad, sem saber do que estão falando. You understand? Vocês estão entendendo? And also taking their photo with him. Oh, look, I'm associated with this Babaji. Those who are against completely Srila Gurudev, Bhaktisiddhanta Prabhupada, are you associated with them? As pessoas não têm a mínima noção de onde elas vão tirar foto com esses Babajis que estão criticando Srila Gurudev, Srila Prabhupada. Não é engraçado. É um absurdo. For this guy, Gurudev, he manifested this book. What is Grantha? Prabandha Panchakam. Read this book. Again and again, emphasis this one. Vocês devem ler o Prabandha Panchakam, livro muito importante manifestado por Srila Gurudev. So what is your Guru Nishtha? Cadê seu Guru Nishtha? Your Guru Nishtha is this. Muito importante desenvolver Guru Nishtha. Are one life become Kanishta Adhikari, this is enough. Nessa vida se torne Kanishta Adhikari, isso vai ser suficiente para você. Then come in Madhyama Adhikari. Depois avance para Madhyama. So just I will return Kanishta Adhikari, Archem eva Hare Pujang Jasradete, Natad Bhakti Suchanise Sabhakta Prakita Smrita. He is not also complete devotee. Ele ainda não é nenhum devoto completo. Because Kanishta Adhikari is one good qualification. That is called his soft faith with the let me to say. He has faith, soft faith, instruction of Shastra and Guru. Guru Bhakya, Shastra Bhakya Vishwas. But that faith is very soft. Então, outra forma de entender a posição do Kanishta é que essa fé frágil que o Kanishta possui é nas palavras de Guru e Shastra. What the Guru Bhakya? Gurudev saying this Vigraha is Sachidananda. But he has no realization. But Gurudev says, for this regard, he worships this Thakurji. Então essa é a única qualificação do Kanishta, né? Que ele tem fé em Guru Bhakya. O que é isso? E quando o Shri Guru fala, essa Thakurji é Satyananda, você deve adorar. Ela pode não compreender, não entender o Siddhanta, tudo por trás daquilo, mas tem fé na palavra de Guru e por isso adora. And Gurudev says, no worship any demigod. Only in your house, 3 persons, not 4 persons. Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna, that's enough. Então, e assim Shri Guru diz, não adore nenhum semideus. Na sua casa só vai ter 3 deidades adoráveis, Mahaprabhu e Radha Krishna. Otherwise, we were putting many things. Even you will go walking on the street and seeing one very nice, beautiful stone. Oh, this is Salagram, putting it there. Where going in here and there? They think. Many demigods, many Babaji here, their photos is there. Oh, my house is very nice. Então, even one Kanishta Adhikari, not devotee also. Because Shastra is saying, Na pujibe anna devi deva. Don't worship any Dev Devi. Only Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. But simple, right? Or if you have so much desire, okay, you can put Nisringadev, Vishnu Tattva, Bhagavad Tattva. You can put Giriraj Govardhan, Govardhan Sila,
Not with the walking on the street and huh? Então, Shri Guru fala, não adore semideus, e assim o Kanishta segue. Não como as pessoas por aí que colocam qualquer coisa no altar, tá andando no meio da rua, pega qualquer pedra e fala, isso aqui é uma Shila, e bota no altar para adorar. Não, o Shastra explica, não adore semideus, semideusa. Às vezes, sim, se tiver desejo, você pode adorar Nishinhadev, Bhagavat Tattva, Giriraj Shila, Vishnu Tattva, Giriraj Shila, você pode adorar, mas não é para pegar qualquer pedra no meio da rua. Understand? So, Kanishta Adhikar, Jahar Komal Shraddha Sei Kanishta Jan. Who is called Kanishta Bhakta? Whose faith is very soft. Então, esse Kanishta Adhikar, ele tem essa fé extremamente frágil. And he's also, I told, his lack of knowledge of the scripture, Shastra Jnana Bhav. E não tem conhecimento das escrituras. So he cannot give mercy to us. Kanishta Bhagavat cannot give us mercy. Por isso, o Kanishta Bhagavat não pode nos conceder misericórdia. This is clear not? Tá claro? Kanishta cannot give mercy. Kanishta não pode dar misericórdia. Then, Uttam Bhagavat. E aí, Uttam Bhagavat. What is the definition of Uttam Bhagavat? Qual a definição? Sarva Bhutesu Japasya Bhagavat Bhavaatmana. Bhutani Bhagavati Sa Bhagavato Uttama. One who looks everywhere is Istadev. Então, Uttama Bhagavat, onde quer que ele olhe, ele vê sua deidade adorável. Shyamai Jani Jagajani. Everything. Tulsidas saying, I'm looking everywhere. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Tulsidas saying. Tulsidas canta nas canções, né? Onde quer que eu olhe, tá? Sitaram, So in Sitaram está em todos os lugares. Uttam Bhagavat, he looks everywhere is Istadeva. Todo lugar que o Uttama Bhagavat olha, ele vê sua Istadeva, sua deidade adorável. Understand? He looks. And Radha and Krishna, by Istadev, in the heart of all the living entities. Ele vê sua deidade adorável, Radha Krishna, no coração de todos os seres vivos. And he looks also, and he realized this thing. And all the living entities, they serve to his Istadev according to his mood. E não somente isso, ele também vê que todos esses seres vivos também estão servindo sua deidade adorável no mesmo humor que ele. Understand this thing? Entende isso? Se sarva bhutesu japasyed bhagavat bhavo atma. Sthavare jangam dekhe na dekhetan murti jaha netra pade ishta deve spurti. Van dekhi bhram hoy ei Vrindavan Jhanadi dekhaye malaye kalandi. Mahapreme basi jai kandi. Uttam Bhagavat. All is absorbed with his Istadeva Seva. He looks. His Istadeva, divine couple Radha and Krishna everywhere. This is his mood. And everybody serves his Istadeva with his own mood. Então o Uttama Bhagavat está sempre, constantemente absorto em seu serviço à sua deidade adorável. If he looks, onde quer que ele vá, ele vê os seres vivos também estão servindo sua deidade adorável no mesmo mundo. If he looks mountain, he thinks Giriraj Govardhan. Se vê uma montanha, ele pensa, ele lembra de Giriraj. If you listen, same similar word, then thinking, oh, my Istadeva. Então, mesmo que ele ouça uma palavra semelhante, ele pensa, minha Istadeva. Jagannath Das Babaji Maharaj. Por exemplo, Jagannath Das Babaji Maharaj. His disciple told Gurudev, governor is coming. Um discípulo dele disse, governor. O discípulo falou, o governador está vindo. But Jagannath Das Babaji said, oh, Giriraj is coming. Govardhan is coming. Aí Babaji Maharaj falou, Govardhan está vindo. Governor, ji, go, Govardhan. Govardhan is coming. Ele falou, Govardhan está vindo. Look, this is called Uttam Bhagavat. Esse é Uttam Bhagavat. Sabar jangam dekhe nadit kar murti. Jaha jan istadeve spurti. One dekhi Brahma Vrindavan. He looks, first forest, this is Vrindavan. Então o Bhagavat, ele vê uma floresta ali, lembra de Vrindavan. If he looks small river, this is Javana. Ele vê um pequeno rio, esse é o Javana. So Sabar jangam dekhe nadit kar murti. Jaha jan netra pade istadeve spurti. One dekhi Brahma ei Vrindavan.
Janadi dekhaye manaye kalindi. Mahapreme bhasi jai kandi. And he absorbed. And dancing, singing, crying, rolling on the ground. This is the symptom of Uttam Bhagavad. Evam vrata sapranama kritva. Jatanurago duchuduchai. Hasati atho rodoti roti. Gayanunmadava nityati loko vajja. Janmani cha. What is this sloka? Janmani karmani jani cha loke. Many times I will speak in this work. Sinnan subhadrani rathangapane. Janmani karmani jani cha loke. Namani gitani tadarthakani. Gayan madhavat nityati loko vajja. Two slokas learn. Uttam Bhagavat. Don't think everybody is Uttam Bhagavat. Uttam Bhagavat. Uttam Bhagavat look these things. At least to Shastra again. Sinnan subhadrani rathangapani janmani karmani jani cha loke. Namani gitani tadarthakani. Gayanun madhavat nityati loko vajja. Nityati loko vajja. Então, o Mahabharata, onde quer que ele vá, ele vê sua deidade adorável. O que quer que ele veja, ele se lembra de Giraj Govardhan, ele se lembra de Vrindavan, se lembra do Kalindi. Ele está sempre saboreando, né, esse serviço à sua deidade adorável e também manifestando esses diversos sintomas de êxtase, né, rolando no chão, chorando, o pelo se arrepiando. Né, então, vocês devem aprender esses shlokas que descrevem o Uttama Mahabharata. Vocês devem saber disso para poder discriminar, entender que o Uttama Bhagavata não está por aí em qualquer lugar, que quase ninguém é o Uttama Bhagavata. So that means conclusion, Uttam Bhagavat will not give mercy also. Because he absorbs in his Istadev and dancing, singing, crying, rolling the ground. And he looks, everybody also serves his Istadev. Então, por que eu estou explicando isso? Porque o Uttama Bhagavata também não vai lhe dar misericórdia. Porque ele está completamente absorto, servindo o seu Istadev, cantando, dançando, rolando no chão. E, além disso, ele está vendo que todos os seres vivos também estão servindo o casal divino já, da mesma forma que ele serve. But one thing, same Uttam Bhagavata, when his mood coming down, Uttam to Madhyam, then he will give mercy. Mas é muito importante entender que esse Uttama Bhagavata, nesse humor, quando ele desce da plataforma de Uttama para a plataforma de Madhyam, aí ele vai lhe dar misericórdia. When Srimati Radhika, she will give mercy. Quando é que Srimati Radhika vai dar misericórdia? When she is very happy. Quando ela está muito feliz. Asasadatsai visabhanujaya tatkeli kunje. When Srimati Radhika, she goes to meet with Krishna, Rendu. That heart is very overjoyed. And that time you ask to Srimati Radhika, give mercy, then give Srimati Radhika mercy. And if Srimati Radhika feeling separation from Krishna, or man coming, if you ask, hey Srimati Radhika, give mercy, then slap. Kicked out. Get out from her kunja. She kicked out all her Sakhis from her kunja. This was when Srimati Radhika, she did man. Mahabhavati Srimati Radhika did man. That time she does not like anybody stay in her inside kunja. Kicked out. Get out here. I want to stay alone. Get out. Go. All you are my enemy. Srimati Radhika says, Sakhis, all you are my Satru. Why? Because all you are saying, Krishna will come, Krishna will come. Krishna is a big cheater. I don't want to name of Krishna. Blackish. Kicks out. Srimati Radhika, she will give that a man. Man dasha, she will not give mercy. Então, quando Srimati Radhika vai nos conceder misericórdia, quando ela estiver feliz. Quando Srimati Radhika está indo se encontrar com Krishna, ela está extremamente feliz. Nessa ocasião, peça sua misericórdia. Com certeza ela vai dar. Mas, se Srimati Radhika estiver em Man, não peça misericórdia. Se você pedir misericórdia para ela quando ela estiver em Man, ela vai falar, sai daqui imediatamente. No próprio kunja, ela vai dar um tapa. No próprio kunja dela, ela bota todas as saques para correr. Ela fala, saiam daqui, vocês são minhas inimigas.
Vocês ficam falando, ah, Krishna vai vir, Krishna tá vindo. Eu não quero saber desse preto. Sai daqui vocês, eles são minhas inimigas. Subala Sakha Mupettam. There are many slokas, One Srimati Radhika, she did man and staying in her kunja. Then Krishna disguised the form of Subala Sakha. Então, certa vez, Srimati Radhika estava em Man, no seu kunja, e aí Krishna se disfarçou de Subala Sakha. Then Srimati Radhika, she is very angry and told her Sakhis, hey Sakhis, go. Subala Sakha Mupettam. Subala Sakha, meaning Krishna. Srimati Radhika, that time she did not utter the name of Krishna. What is saying? Subala Sakha Mupettam. And Subala Sakha is coming. Get out her. E aí, então, Big cheater. Srimati Radhika disse às suas Sakhis, Subala Sakha está vindo, tira ele daqui, chuta ele para fora. Ela não falou Krishna, ela falou Subala Sakha, chuta ele para fora. So when Srimati Radhika, Mahabhagavati Srimati Radhika, she will give mercy, when? Especially when her happy birthday. In your happy birthday, you also giving many chocolates, these things. Understand? Because you are happy. Take. Então é especial quando Srimati Radhika vai dar sua misericórdia no dia de seu aniversário, Radhashtami. Ela fica muito feliz. A gente, no nosso aniversário, a gente distribui presentes para os outros. Então, nesse dia, Srimati Radhika está muito feliz distribuindo sua misericórdia. Because her birthday, she is very happy. Ela está muito feliz. Happy birthday. All the Sakhis, they also celebrate Srimati Radhika's estão celebrando happy o aniversário de Srimati Radhika. And many also Sakhis giving many kinds of presentation to her. And she also giving to everybody. E as Sakhis estão dando vários presentes a ela e ela também está dando presente a Sakhis. So in the same way, Uttam Bhagavati, he give mercy when his mood is coming down in the stage of Madhyam. Então, da mesma forma que quando o Srimati Radhika está feliz a dar misericórdia, o Uttam Bhagavata ele vai dar misericórdia quando ele estiver na plataforma de Madhyam. So that my conclusion is coming. Who is give mercy? Então a conclusão é quem vai lhe dar misericórdia? O Madhyam Adhikari. Simple way. Madhyam Bhagavata. Madhyam Bhagavata. Madhyam Bhagavata has 4 qualifications. Então Madhyam Bhagavata tem 4 qualificações. What are the 4 qualifications of Madhyam Bhagavata? Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Prema, he has love and affection. Prema for Krishna. Prema. Maitri, he makes the friendship with the devotee. Prema, Maitri. Kripa, he has this qualification is very important. Madhyam Adhikari. What is the? Mercy. He is very merciful. Or Upeksha means he neglects those who are against Guru Vaishnava. Criticize to Guru Vaishnava. Chalo, reject, stupid nonsense. Chalo. Então Madhyam Adhikari tem 4 qualificações, 4 qualidades. Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. O primeiro prema, ele tem amor divino. Segundo, Maitri, ele faz amizade. Terceiro, Kripa, é muito importante essa qualificação, ele dá misericórdia. E Upeksha significa que ele rejeita aqueles que são antagonistas, são contra Guru Vaishnavas, que criticam Guru Vaishnavas. Again, also Madhyam Adhikaris, this qualification, what is called Maitri Yukta Maitri, Seva Yukta Maitri, or Kripa Yukta Maitri. Mitrata, he makes friendship with the devotee 3 ways. Então, o Madhyam Bhagavata faz amizade Maitri de 3 formas diferentes. What the Maitri Yukta Maitri is same equal. He makes friends to friends, friendship. Prema Yukta Maitri. Kripa Yukta Maitri, he gives mercy, one is junior to him. Então, Seva Yukta Maitri. First, Maitri Yukta Maitri. Kripa Yukta Maitri, Seva Yukta Maitri. Então, primeiro, Prema Yukta Maitri quer dizer que ele faz amizade com aquele que é superior através de amor. Ou no mesmo nível, Maitri Yukta Maitri, que é amizade com aquele que está no mesmo nível. E Kripa Yukta Maitri quer dizer que ele dá misericórdia para aqueles que estão no nível abaixo dele. Seva Yukta Maitri, who is senior to him, he makes friendship with service. E aí, Seva Yukta Maitri quer dizer que ele faz serviço àquele que é superior. Guru is very humble. He told, Sai Maharaj, he is my Shiksha Guru and also Priya Bandhu. Bandhu means friends equal. Or he is my
Shiksha Guru, that is also, he is my senior to me, because he is the disciple of Bhaktivedanta Prabhupada. Então, Shri Gurudev humildemente falava, eu sempre falava sobre Shri Shlomo Maharaj, que ele é meu Shiksha Guru e meu Priya Bandhu, quer dizer que ele é meu mestre espiritual, instrutor e o meu amigo querido. Então, ele tem esses dois tipos de relacionamentos, né, que ele era superior, sênior, porque é discípulo de Shri Prabhupada, mas ao mesmo tempo eles eram amigos íntimos. Could you imagine? Gurudev, how he has humility, Daina. Você pode imaginar como Shri Gurudev... So for this he is saying, Bhaktivedanta Sai Maharaj is my Shiksha Guru and also Priya Bandhu. Por isso ele fala que ele é meu Shiksha Guru e meu Priya Bandhu. Jai Shri Gurudev ki Jai. Balo Shri. Now we take prasadam. Today is little bit late, 1 hour late. No problem. Hari Katha. Take prasadam. Go every take prasadam. You prepare prasadam or not? Now, just 1 second. Hello, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, हेलो हमारा धन राधे 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 हमारा धन राधे राधे हर मधन राधे 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 मधन बोलो राधे 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 हर वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी हेलो वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो करुणामयी राधे 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 करुणामयी राधे राधे हरे राधे 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 बोलो राधे 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 हरे राधे जय जय श्री बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे Okay.